Eu gosto bastante da franquia Alien, mas fazia uns bons anos que eu não revisitava nenhum dos filmes. E aí pro lançamento de Romulus eu decidi rever todos. E foi uma experiência muito divertida e curiosa, que até me deu a ideia de fazer esse vídeo, que é buscar encontrar quais são os elementos que definem Alien quanto uma franquia. Então, se é seu primeiro vídeo aqui no canal, deixa o joinha e assina para não perder nenhum dos próximos vídeos. Começando em 1979, a gente tem o primeiro filme, que é Alien, o Oitavo Passageiro, que é um marco dentro da história do cinema, dentro do gênero de terror, que acabou influenciando muito o que veio depois. Com o roteiro escrito pelo Dan O'Bannon, inspirado em obras como 2001, e um filme que vem pós-Star Wars de 1977, a gente tem um até que então novato Ridley Scott assumindo a direção. E basicamente o que eles entregam é tubarão no espaço, que já traz um elemento que circunda a franquia como um todo, que é o confinamento. Temos uma nave espacial com poucos tripulantes, onde o isolamento deles é usado para construir a tensão daquelas pessoas sendo caçadas por uma criatura que eles não compreendem, criatura essa que fica se esgueirando e se escondendo dentro dessa nave. Um outro elemento que surge já dentro de Alien, o Oitavo Passageiro, que perdura pelo restante da franquia, que dá até pra falar que na verdade são dois elementos, mas eles estão intrinsecamente conectados, que é a questão dos androides e das corporações. Dentro do primeiro filme a gente tem a Weyland-Yutani, que está constantemente atrás ali do espécime, do xenomorfo, e a gente tem o androide, o Ash, servindo como esse avatar da empresa e dos desejos da empresa. E até interessante que revendo esse primeiro filme eu fiquei muito pensando, nossa, não existe as leis da robótica do Asimov, né? Porque a gente vê que o Ash, ele tem essa diretriz de é importante capturar a espécime, trazer a criatura acima da vida daqueles trabalhadores que estão prestando ali um serviço. E eu fiquei muito surpreso como o capitalismo ele surge dentro desse filme, nesse local de adversário, de vilão mesmo. Eu talvez colocaria de uma forma invisível, mas não tão invisível assim. Pelo menos eu não tive essa leitura de outras visitas que eu tive a Alien. E revendo, eu fiquei prestando atenção nisso e falei, nossa, eu nunca tinha reparado nisso. O que é muito curioso, porque talvez isso ligue muito com o fato de eu estar envelhecendo, de ter uma outra visão sobre sociedade, sobre mundo, e reparar nisso dessa vez. Quase 10 anos depois, em 1986, a gente tem Aliens, o Resgate, que coloca na cadeira de direção o James Cameron, pós ali o sucesso de Terminator, que teve liberdade criativa total para fazer o que ele queria, o que deveria ser uma constante, de uma forma geral, dentro do cinema, que não é, mas dentro de Alien isso torna-se um problema que eu já vou retomar um pouco mais para frente. Mas tem um elemento que acaba surgindo de maneira acidental a partir do Aliens 2, o Resgate, que é a cada filme ter uma mudança de diretor, que eu acho que é muito benéfico para a franquia como um todo, porque diferentes diretores significa diferentes visões, usando uns elementos que se tornam parte da identidade do que é Aliens. Em Aliens o Resgate, isso significa que o James Cameron vai pegar esses elementos e vai subverter a forma como ele vai trabalhar. Então, por exemplo, a questão do androide, que no primeiro a gente tem o Ash ali, muito o arauto da empresa, aqui a gente tem o Bishop, que inicialmente surge nesse lugar de conflito, de tensão com a Ripley, mas ele é um androide do bem. O terror do confinamento dá lugar para um filme mais de ação, mas ainda assim mantendo a lógica do isolamento, onde a gente tem esse grupo de soldados, de marines ali, que ainda fortemente armados, não são páreos para os aliens e passa a serem caçados também. Tem um texto que eles colocam aqui a mais relacionado a essa questão do exército, soldados, tropas estelares, mas ainda assim há crítica ao capitalismo dentro desse filme, é um outro elemento que se mantém. Só que eu gosto que a subversão vem no sentido de não é um androide que é o arauto daquela empresa, e sim um próprio humano ali ganancioso, querendo buscar o que é mais lucrativo para ele e por consequência para a empresa também, que vai vê-lo com bons olhos. Além de expandir a mitologia em torno dos xenomorfos, porque tem a questão da rainha, que por consequência acaba trazendo todo esse texto relacionado à maternidade, nessa ligação, desse paralelo, né, que dá para colocar entre a Ripley, que tem a questão da filha dela, que esse filme se passa 50 e poucos anos após o primeiro filme, e a filha da Ripley já morreu, e aí ela acaba surgindo ali para Newt também, como esse lugar de maternidade mesmo. Em paralelo, tem a questão da própria rainha Alien com os ovos que ela tá botando ali, e a briga que tem entre a Ripley e a própria rainha, então isso é muito bacana. E até é difícil falar qual exatamente é o melhor Alien. Se você é mais do tipo, gosta mais do terror, o primeiro é imbatível. Se você gosta mais indo pro lado da ação, o segundo também é imbatível.
Pra mim, particularmente, eu acho que o primeiro é melhor que o segundo, mais por gosto pessoal mesmo. Mas revendo, o segundo também cresceu muito pra mim. Alien 3, por sua vez, é o caos completo. E não num bom sentido, porque foi um projeto que demorou muito para acontecer, teve diretor saindo durante ali a pré-produção, diversas versões do roteiro que acabaram sendo amontoadas numa colcha de retalhos, o que é muito frustrante quando você pensa que quem está na direção desse filme é o David Fincher. E o que é muito doido é que se você pensa na filmografia do Fincher, fazia sentido ele dirigir esse filme. Porque tem a questão das corporações e do capitalismo. A gente pega a filmografia dele, Clube da Luta, a rede social. Construir tensão a partir do confinamento, do isolamento. Ele fez Quarto do Pânico. A questão do serial killer. A gente tem Seven, tem Millennium, tem Zodíaco, porque o Alien dentro desse filme é basicamente um serial killer que tá ali caçando cada uma das vítimas dele. Então, tipo, seria incrível se o Fincher tivesse algo que eu disse um pouco antes nesse vídeo, que era liberdade criativa para fazer o que ele queria. O problema era justamente que o estúdio, a Fox, queria uma coisa diferente. E aí eles até contrataram o Fincher, que tava ali vindo de uma carreira de videoclipes e tal. Esse é o primeiro filme que de fato ele dirigiu, quase que talvez na pensativa de vamos controlar esse cara. Só que aí isso começou a gerar muito atrito, porque o estúdio queria uma coisa, o Fincher queria a outra, e até entrevista recente, acho que é de 2009, para Empire talvez, não vou lembrar agora o lugar, o próprio Fincher comentou que ele odeia esse filme. Tanto que para essa antologia que foi lançada aqui, ó, tipo, se eu não me engano, todas as versões do 1, 2, 3 e 4 tem meio que um corte do diretor, por assim dizer. O Fincher não quis voltar para fazer um corte dele. Esse é o nível que ele odeia todo o processo em torno desse filme. O que é uma pena porque todos os elementos definidores de Alien estão presentes dentro desse filme por uma outra perspectiva que nunca é aprofundada. A gente tem o planeta prisão funcionando como esse local de confinamento. A gente tem o proletariado presente na figura dos prisioneiros que ficaram para trás. A gente tem até o texto da maternidade presente, tanto na perda da Newt, que eu acho que é uma covardia sem tamanho desse filme, porque eu vendo o primeiro, eu vendo o segundo, é muito tipo, olha, brinquei com essa caixinha de brinquedos, deixei preparado um cenário para o futuro. E o terceiro parece que tem medo de pegar os personagens que eles deixaram ali e explorá-los nesse novo filme. Então, matam a Newt logo de cara, matam o Hicks também, que eu acho um absurdo. E aí tem a questão da Ripley com a perda da Newt. E aí tem a Ripley carregando um alien dentro dela. São ideias que nunca alcançam a sua totalidade, infelizmente. O que acaba sendo muito louco a gente pensar que em 1997 tem Alien: A Ressurreição, que parece que é o oposto. Se o estúdio estava mega controlando o que foi feito em 92 com o Fincher, em 97 parece que deixaram vai lá de qualquer jeito. Por mais que não tenha sido isso que aconteceu. Na direção, o Jean-Pierre Jeunet, que foi o diretor depois de O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. No roteiro, o Joss Whedon, sim, esse mesmo Joss Whedon de Vingadores, ele foi o roteirista desse filme, que traz a Ripley de volta, a ressuscita 200 anos depois, 200 e poucos anos depois dela ter se sacrificado no final do terceiro filme. Ela surge como esse híbrido de humano com xenomorfo, porque uma empresa tá ali querendo o DNA do xenomorfo para produzi-lo em larga escala, e isso já traz, talvez de maneira não intencional, o texto, né, o subtexto relacionado ao capitalismo que mais me pegou assim, fiquei, nossa, aqui vocês foram profundos. De maneira não intencional, talvez, porque nem mesmo morta a Ripley é deixada em paz. O trabalhador tem que voltar porque a empresa quer usá-lo ainda assim. E isso é indagado hoje em dia se a gente pensa pelo ponto de vista de que é discutido de atores que morreram e são usados ali com inteligência artificial, com CGI para colocá-lo em obras, que eu acho bem errado. Se o ator não deu autorização nenhuma para isso, as empresas estarem em busca disso também. Isso é trabalhado dentro desse filme relacionado à própria Ripley, né, que trazem ela de volta e não tem mais a Weyland-Yutani, mas aí surge uma outra empresa, uma outra corporação para ocupar esse lugar deixado. E eu lembro que eu não gostava de Alien: A Ressurreição. Eu acho que a primeira vez que eu revi, eu passei a achar esse filme maravilhoso. Tipo, em toda a trecheira dele, no que ele tenta e não consegue fazer, eu acho que existe uma beleza. Ele me lembrou muito o que foi feito com Matrix recentemente, o Resurrections. Eu acho que eles trabalham em lugares muito parecidos, de críticas, de trazer personagens de volta que não são exatamente aquilo que o público queria. Pô, eu acho muito corajoso o filme fazer isso, só que é esse ponto de divisão mesmo.
Tem gente que acha esse filme execrável e tem gente que acha ele divertido, maneiro, e eu tô muito mais pro lado da segunda turma do que da primeira. Temos de novo a questão do isolamento ali, do confinamento dos personagens tentando sobreviver, que as sequências de ação tentam ser estilosas, mas são meio toscas. Tem um androide de volta, que é uma falha do terceiro filme, porque não tem nenhum androide novo. Eles meio que usam a carcaça ali do Bishop, mas aqui a gente tem a Call da Winona Ryder, que eu acho que mostra a evolução dos androides dentro dessa franquia. Porque o primeiro é muito nesse lugar de o avatar da corporação fazer o que a corporação quer. No segundo filme, ele tá do lado da Ripley. Nesse filme, ela tá como uma resistência. A questão do texto da maternidade de volta de novo. Num ponto bizarro de ter ali a alien rainha parindo o alien branco lá, que mata ela, mas ele vê muito mais a Ripley como a sua mãe. É nos lugares bizarros, mas eu acho isso tão incrível que pelo menos o filme tenta fazer alguma coisa diferente, e até meio que nesse lugar de full circle, sabe? De fazer um círculo completo, porque a proposta que os produtores queriam com o primeiro filme era fazer meio que um filme B ali de terror no espaço e tal, e o Ridley Scott ali junto com a galera elevou isso a ser um clássico do cinema. E aí o segundo vai pra ação, o terceiro é aquele caos que não sabe o que quer ser, e aí esse quarto filme meio que vai pro que eles queriam a princípio, que é ser um filme B. E eu acho isso maravilhoso demais. Prometeu surge 15 anos depois desse filme, e da primeira vez que eu vi, eu não gostei nem um pouco. Revendo, nossa, cresceu demais pra mim. E eu sinto que esse é um movimento também que tá acontecendo, as pessoas revendo e passando a admirar muito o que Prometeu se propõe a fazer, que também é um lugar bem desafiador, eu diria, pra franquia como um todo, porque tem os elementos que definem Alien aqui, tem o isolamento ali, o confinamento dos personagens num lugar inóspito, tem a corporação mais presente do que nunca, onde o Sr. Weyland em pessoa vai até o lugar para assegurar que aquilo que ele quer e está financiando vai ser adquirido. Só que Prometheus, ele é muito mais ambicioso nas suas propostas e temáticas, e onde ele talvez mais se desvirtue de Alien relacionado à própria criatura, porque ele vai deixar o xenomorfo de lado e vai se focar nos criadores desses xenomorfos, que são os engenheiros, que também são os criadores da humanidade, e trazer os pensamentos filosóficos em conjunto com isso, que é muito interessante, porque ele cria essa linha de tem os engenheiros, aí tem os humanos, aí tem os androides, e aí tem os xenomorfos, e essas linhas começam a se misturar, e dentro dessa questão de um outro elemento que se faz presente, e até ganha mais destaque ainda, é a questão do androide. O David, do Michael Fassbender, nossa, diria que é o melhor androide da franquia como um todo. O ator tá muito bem e é um personagem também muito dúbio, sabe? Porque ele é uma criação, ele tá ali com esse propósito de servir o seu criador, que é o Weyland, que é a corporação, que é o Sr. Weyland lá, tal. Só que, ao mesmo tempo, ele vai indo pro lado de se tornar também um criador e se fascinar por isso no processo. É muito foda. É uma ótima página em branco para ressuscitar a franquia de uma forma geral, que tava naquele lugar, né? Teve Alien vs Predador, Alien vs Predador 2, mas meio que a franquia mesmo não tinha um grande filme. E aí esse é tipo, olha, vamos seguir por esse outro caminho aqui e trazendo de volta justamente o Ridley Scott que deu início a tudo isso. E é muito louco porque se o primeiro filme ele é muito um terror mesmo, eu diria que esse daqui ele é muito um sci-fi. Só que aí eu trago uma outra questão que eu acho que foi um ponto muito divisivo para as pessoas em relação ao Prometheus, que era a burrice dos personagens, que era algo que incomodava, tal. Eu lembro que isso me incomodou na época. Mas revendo toda a franquia Alien, gente, isso é uma característica, isso pra mim é um elemento também definidor do que é Alien. Em todo filme tem algum personagem burro tendo alguma atitude estúpida. O primeiro filme eu acho que até encontra uma forma de contornar isso ali por uma parte, mas se você reparar, no 2 tem isso, no 3 tem isso, no 4 tem isso, no Prometheus é incômodo ali o cientista ser um estúpido de mexer com uma criatura que ele não conhece? É, mas isso faz parte da franquia também. Infelizmente, pós-Prometheus, a gente tem aquela atrocidade chamada Alien Covenant, que pra mim é muito próximo do que foi Alien 3, no sentido de que o diretor queria uma coisa, o estúdio queria outra. Diretor esse que, de novo, volta o Ridley Scott, só que, pelo que eu pesquisei, ele não queria ser o diretor dessa continuação, ele ia meio que sair, ia ficar como produtor, e ele queria fazer o quê? Seguir as temáticas do anterior, pegar a Elizabeth Shaw, que é uma ótima protagonista, junto com o David, e levá-los pro planeta natal dos engenheiros e desenvolver as temáticas ali. Show? Show! O estúdio não queria isso. A gente precisa de Alien, a gente precisa de Alien, a gente precisa de Alien. E aí o filme não é nenhuma coisa nem outra direito. Eles jogam fora a Elizabeth Shaw,
que, tal qual o Hicks e a Newt são descartados no começo do 3, essa personagem que tinha um potencial é deixada de lado. Tem a questão do David com outra versão dele, que eu acho muito bacana, eu acho que é uma das poucas coisas boas dentro desse filme. Ele brincando ali de ser criador dos xenomorfos e tal, muito bacana também. A questão da corporação é inexistente no final das contas, e ele é um filme que ele se ancora muito, ele é como é o mais violento de todos. Só que eu acho que ao lado do 3, eles são os piores. O que nos leva ao filme mais recente da franquia, que é o Alien Romulus. E fica tranquilo, eu não vou entrar em nenhum grande spoiler dentro do filme. Ele traz um novo diretor, o Fede Álvarez, que entre todos os que eu citei, é o que já vem com a maior bagagem de filmes de terror. Porque ele fez O Homem nas Trevas, que eu não gosto muito, A Morte do Demônio de 2013, que eu passei a gostar na revisita, mas são filmes que trabalham com o isolamento de personagens, com confinamento em lugares ali com perigos, que é um elemento que ele traz de novo para dentro do Alien Romulus. A trama desse filme acompanha a Rain, que é uma garota ali junto com o seu irmão sintético Andy, e um grupo de amigos querendo fugir dessa colônia da Weyland-Yutani, em que eles trabalham, vivem, ficam confinados ali dentro. E a solução para isso é uma estação espacial. Só que quando eles chegam lá, eles se deparam com um lugar destruído porque existem aliens ali dentro. Logo de cara dentro desse filme tem esse elemento da corporação presente que eu achei muito bom, porque é isso, a Weyland-Yutani tá ali meio que dando essa falsa liberdade, essa liberdade ilusória ali para os trabalhadores, mas sugando eles até a última gota. Eles falam, você trabalha aqui um pouco, você tá livre. Na verdade, você não tá livre, você tá preso dentro desse sistema. A questão do androide ligado a isso, que tá ali com as diretrizes porque é melhor para a empresa, tá presente também. O Andy é um androide muito bom também para a franquia, e ele meio que acaba misturando um pouco do que é o primeiro, um pouco do que é o segundo. É muito legal nesse sentido. Temos também uma questão de maternidade dentro desse filme que vai por caminhos que eu não vou citar, porque eu falei que não vai ter spoilers, mas quando vocês verem, vocês vão entender o que eu estou dizendo em relação à maternidade. Mas o que eu acho admirável dentro de Romulus é que ele transpira o primeiro filme. Eu acho que ele é muito a vibe do primeiro filme. Mas, ao mesmo tempo, ele faz um pupurri do que é a franquia como um todo, de todos esses elementos que eu citei, mas indo para os pontos altos, muito altos, indo para os pontos baixos, muito baixos. Ele não vai se desviar de nada. Ele vai referenciar o clássico, mas ele também vai referenciar o que é galhofa, o que é divisivo, o que é duvidoso, tá tudo ali dentro. E revendo toda a franquia, eu fiquei muito admirado como o Romulus, ele vai fundo nisso tudo. Eu fiquei muito feliz de ter passado pela maratona e assistido esse novo filme, porque eu pegava ali as referências, os detalhes, as coisas que eles estavam falando de Alien 4, eu, malditos, vocês estão indo pra aí. Eles iam pra Prometheus, eu não acredito que vocês estão indo pra Prometheus. E é também, pra quem não viu nenhum dos filmes, eu acho que ele habita um lugar muito bom nesse sentido, e tendo passado por essa maratona gigantesca de ver todos os aliens, eu diria que é a minha franquia favorita, assim, do cinema, possivelmente, mas assistindo tudo, eu fiquei com um pensamento que eu vou deixar aqui, a provocação aqui no final do vídeo para você responder, é que tem essa questão de que Alien é uma franquia que muda de diretor a cada novo filme, o que é muito bacana. Mas é uma franquia que gira muito em torno também de temáticas femininas, de personagens principais femininas. E o primeiro filme é de 79 e até hoje a gente nunca teve uma diretora, de fato, dirigindo um Alien. Eu acho que seria muito interessante ter uma visão de uma diretora para esses elementos que eu citei e o que ela poderia trazer para dentro da franquia Alien. Então fica aqui a provocação. Deixa aí embaixo nos comentários o que você acha. Se você curtiu o vídeo, deixa o joinha, assina o canal e a gente se vê na próxima.